O futebol, essa frase é minha mesmo, é o destruidor de reputações, o futebol brasileiro. A reputação do Júlio Casares está destruída como dirigente de futebol. Ele é um grande comunicador, um vitorioso na sua carreira, né, como homem de marketing, tudo isso é verdade. Como dirigente de futebol, ele está acabado, certo? Não serve mais para nada. Essa é a minha opinião. Assim como o Alessandro Barcelos no Inter, como outros que também tiveram suas reputações destruídas, Augusto Melo no Corinthians, não pode mais chegar perto de alguém no Corinthians que todo mundo se afasta. Do William Monteiro Alves, o André Sanches, esses caras estão acabados com o futebol. Acabados. Por quê? Porque eles quiseram ser maiores do que os clubes que eles dirigiam. E o Júlio, que eu me lembro do Júlio como vice de administração, vice de marketing do Juvenal Juventus, né? Sempre aberto, com boas ideias para o marketing, né? Ainda que discutidas, como aquela do Soberano, né? Mas ainda assim, certo, tinha o 633, lembra, que rendeu muito dinheiro para o São Paulo, foi uma baita sacada. Ele estava sempre dando entrevista, antes dos jogos ele ia ali para explicar coisas que a imprensa queria e precisava saber. Hoje ele vive numa redoma, né? Ele se acha o dono de São Paulo. A reputação dele acabou. O que ele disser agora não tem credibilidade nenhuma. Então ele deveria sair, o Maurício tem razão, se afasta, né? Se abre uma outra eleição, ou ele renuncia, e o São Paulo volta a respirar, volta a oxigenar. E eu falo sobre isso também no Inter, que vive a mesma situação que o São Paulo em relação a presidentes. Mas não, esses caras eles se acham muito maiores, são egocêntricos, são vaidosos. Então a situação do São Paulo é dramática, muito complicada, e o São Paulo meio que virou o Corinthians da época do Augusto Melo. Não sei se vocês concordam, né? O São Paulo agora está em páginas policiais, jurídicas, né? E também investigativas. Você acha que vai tentar esconder esses escândalos com algumas contratações, Maurício? Olha, sempre as contratações são um momento ali que o presidente gosta de aparecer, ainda mais o Casares, né? Mas São Paulo também não tem dinheiro. Daqui a pouco a gente vai falar de uma possível contratação do São Paulo no retorno. Mas tem mais uma notícia que foi a rescisão de contrato com um médico que comandou o tal TecFoot, que é ali um laboratório tal, que procura usar a ciência para melhorar a preparação física, a condição fisiológica dos jogadores, né? Após uma denúncia de irregularidade com canetas emagrecedoras receitadas pelo próprio nutrólogo, o médico Eduardo Hauen, que comandava esse TecFoot. São Paulo rescindiu com ele, porque a imprensa mostrou que aquelas canetas emagrecedoras que foram até trazidas, né, por orientação do próprio médico, não tinham registro da Anvisa. Enfim, olha... É gravíssimo. Quer dizer, então, que isso estava sendo aplicado na base, porque na base 90% da base estava recebendo isso aí. E mais em 2 jogadores profissionais sem ter a liberação da Anvisa, sem ter autorização da Anvisa. Pô, isso é gravíssimo. Como é que um clube como o São Paulo permite uma abertura dessas? Isso é inexplicável. Isso aí tem que cair todo mundo. Pois é. Se num clube, São Paulo Futebol Clube, eu canso de dizer, o Maurício é testemunha, quando eu vim para cá em 2007, era uma referência em tudo. Departamento de futebol, departamento físico, né? Fisiologia, imprensa, relação com a imprensa, administração, certo? Observar mercado de acordo com a Lei Pelé, que tinha surgido, montava grupos mais baratos, mais competitivos, de qualidade. Por quê? Porque sabia o que estava acontecendo no mercado. Olha o que virou São Paulo. Virou São Paulo porque as pessoas só querem colocar interesse pessoal acima da instituição. É simplesmente deplorável. Esse caso das canetas aí é um negócio assustador, cara. Foi o UOL que revelou, o Universo Online, dizendo que o fornecedor indicado pelo médico, pelo nutrólogo Eduardo Hauen, era um medicamento importado, o que é proibido pela Anvisa. Tá? Esse foi a questão. Você falou de contratação, porque isso pode sempre acaba abafando, né? E tem uma notícia que foi dada por nosso querido Alexandre Pretzel aí, que está repercutindo bastante entre os São Paulinos. Pretzel, quem pode chegar aí? Primeiro, só para rechaçar qualquer cortina de fumaça, né? Que eu dei informação para encobrir qualquer... para mudar de assunto, né? As pessoas não me conhecem, né? Mas eu não vou brigar com informação. Informação, o São Paulo é São Paulo Futebol Clube. Independentemente das pessoas, ele avança no futebol. Ele tem jogo dia 11 de janeiro, só isso, né? Não muda nada. Jogo vai ter e o São Paulo vai entrar em campo. Então me passaram hoje que o Brenner
Esse centroavante revelado pelo próprio São Paulo, que foi muito bem na época do Fernando Diniz, né? Fez ótima dupla com o Luciano na frente. Está voltando ao São Paulo. 25 anos, faz 26 agora em janeiro, dia 16 de janeiro. Está terminando o contrato de empréstimo dia 31 de dezembro com a Udinese. Ele estava emprestado pelo Cincinnati, que é um time da Major League Soccer. No Cincinnati ele fez 83 jogos, marcou 33 gols. E na Udinese 19 jogos e 2 gols. Não foi bem na Itália. Futebol diferente também, né? A Itália é um futebol bem mais competitivo. A Udinese é um time médio. O Cincinnati também. Então, assim, o que me passaram é que a proposta foi apresentada ao Brenner, que agora está estudando para ver se aceita ou não a negociação com o São Paulo. A proposta foi feita e, se ele aceitar, é empréstimo até o final de 2026. Negociações que o São Paulo é possível fazer, conforme tu tem dito, né? Contratar jogadores livres ou pagando só o valor do empréstimo para esse tipo de jogador. Brenner, que é prata da casa, né? Formada no tricolor. Números do atacante na tela. Ele tem o mesmo empresário do Oscar, do Cédric Soares. Em 2025, 10 jogos, 6 gols, 1 assistência, 1,3 finais chutes, né, por jogo. 10 jogos, 6 gols, é um bom número. Mas jogou pouco no ano, né? É no ano inteiro de 25, é isso? Sim. Então jogou pouco no ano, né? Provavelmente teve alguma lesão, alguma coisa, né? Mas quando jogou, fez? Fez. Aí que está o detalhe. Ele é artilheiro e é novo. Ele é bom jogador, é novo. Eu acho que, por exemplo, estou falando sobre o Inter. Chega no Inter, ele é número 9 absoluto, titular hoje. Titular do Inter, joga no Grêmio, joga em vários times aqui no Brasil. Tem que ver como é que ele chega no nosso mercado. Eu ia falar, né? 10 jogos no ano, Prédio, você já está falando de lesões. Tem que ver o histórico de lesões desse jogador, né? Que acho que é a principal questão aí para jogar no São Paulo. Assim, ó, o São Paulo tem que entender, acho que o São Paulino entende, a gente tem essas informações, o São Paulo tem dinheiro para contratar. Então a contratação do Danielzinho, né? Livre no mercado. Encerrou o contrato com também o Mirassol. Achei boa. Para mim, ótima contratação, tem razão. Muito boa contratação, jogador livre. Então, tem que acertar o quê? Tu acerta uma luva e acerta o salário. São Paulo tem condição de fazer isso. Não precisa pagar pela transferência. O Brenner é a mesma coisa. Então, o nível de jogador vai ser nesse nível aí. Né? Jogadores livres que não tem que pagar. Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. Esta situação é uma negociação difícil, isso a gente sabe. Todas as negociações para o São Paulo são difíceis, né? Porque se a gente for pegar um outro clube aí que é mais endinheirado, às vezes o outro time está pedindo tanto, o clube chega e toma. O São Paulo já não, aí tem que negociar troca, aí tem que negociar empréstimo, aí tem que negociar parcela, aí tem que negociar garantia contratual, aí tem que negociar garantia bancária, aí tem que trazer aí um credor, aí tem que não sei o quê. As negociações com o São Paulo são muito difíceis, rapaziada. Muito difíceis. Hoje mesmo, né? Agora há pouco surgiu uma informação, uma entrevista do hoje vice-presidente do Mirassol, mas na época era diretor, né? Falando sobre a negociação entre Luiz Araújo e São Paulo e também na época para o Lille, né? O Mirassol detinha 30% dos direitos econômicos do atleta, mas o vice-presidente disse que o Mirassol recebeu apenas 20% do negócio, né? E mesmo assim os caras fizeram o que fizeram, se reestruturaram, construíram um centro de treinamento. O vice falou na época, né, o Pássaro e também, se não me engano, o Aidar ou o Leco, não lembro quem era o presidente, falou, olha, se vocês pagarem esses 30%, a gente vai trazer outro Luiz Araújo, a gente vai investir mais em captação, a gente vai investir mais no centro de treinamento. O São Paulo não quis pagar os 30%, pagou apenas os 20%. Isso foi declarado pelo próprio vice-presidente do Mirassol na negociação do Luiz Araújo para o Lille. E o Mirassol era para receber 30%, recebeu 20% e fez o que fez. Hoje o Mirassol foi o 4º colocado do Campeonato Brasileiro, enquanto São Paulo foi o 8º. Hoje o Mirassol está na Libertadores na fase de grupos, enquanto São Paulo está na Sul-Americana. Então, falar o que, rapaziada? Quem será que investiu melhor? E aí, eu sempre falo para vocês, no início dos anos 2000, na primeira década de 2000, São Paulo ganhou tudo. Libertadores, Mundial, Tricampeonato Brasileiro, ganhou Paulista, ganhou tudo. E hoje o São Paulo não ganha nada. Obviamente, a situação do Mirassol está aí para exemplificar. Se o São Paulo tinha 70% do Luiz Araújo e não soube investir, enquanto o Mirassol teve 20%, investiu perfeitamente, tanto que hoje está acima. A tabela fala por si. Mirassol foi 4º, São Paulo foi 8º. Mirassol na Libertadores, São Paulo na Sul-Americana. Quem investiu melhor? Então, será que gestão não faz diferença? Óbvio que gestão faz diferença. Não só o Mirassol, muitos outros fatores, né? Como eu falei para vocês e falo diariamente, São Paulo antigamente
Antigamente, né, era uma potência, era um clube respeitado, era um clube temido. Hoje em dia ninguém tem medo do São Paulo, hoje em dia ninguém respeita mais São Paulo. São Paulo virou motivo de chacota dos rivais, São Paulo virou motivo de piada. São Paulo perde, é goleado, é eliminado e ninguém zoa mais, porque é só isso que acontece. Não tem nem mais graça você zoar aí os torcedores são paulinos que somos nós, não tem mais graça. São Paulo só perde, São Paulo só é eliminado. Enquanto o Palmeiras ganha, o Corinthians ganhou o Paulista esse ano, vai falar o quê? Tá na final da Copa do Brasil. O Santos, beleza, tá numa draga aí também. Mas essa é a realidade que a gente vive. Péssimas gestões, seguidas de péssimas gestões. Foi Leco, foi Aidar, foi Júlio Casares. E é isso que o São Paulo está virando. São Paulo, se não arrumar a casa agora, ano que vem a gente é rebaixado para a Série B. No máximo em 2 anos a gente vai estar jogando a Série B do Campeonato Brasileiro. E ele vai chamar isso de São Paulo Day. O que o Diego Fernandes na prática vai apresentar, gente? Segundo o André Hernan, ele já tem pronto, já tem na goela ali, né? Já está na ponta da manga os investidores, empresas ou pessoas de fora do país e também de dentro do país que devem investir no São Paulo. Hoje o São Paulo não tem, galera, o Diego Fernandes, para vocês entenderem, ele não é um Paulo Nobre do Palmeiras que vai pegar grana do bolso e investir no São Paulo para o São Paulo pagar para ele. O Diego Fernandes ele vai captar vários investidores entre empresas e pessoas com interesse em colocar dinheiro no São Paulo. Claro, investidor, quando você pensa em investir, alguém coloca dinheiro para ter de volta. Conhecem o potencial do São Paulo para poder pegar o dinheiro. Os de fora conhecem a marca São Paulo, vêm com interesse na marca. Os de dentro, pelo que o André Hernan falou, além de serem pessoas de grana, são são paulinos, pessoas que gostam do clube para poder reestruturar. Então o que o Diego Fernandes vai fazer? Vai apresentar esse plano, né? Olha, tenho aqui a solução para o São Paulo. Ele vai convidar para uma reunião o presidente Júlio Casares, o presidente do Conselho Deliberativo, que é o Outen Aires, e também os conselheiros de maneira geral do clube. E ele quer que essa reunião seja feita aberta ao público, ou seja, para que o São Paulino possa assistir. Ele quer que seja feita às claras. Esta é a intenção dele. Então, em resumo, tá? Segundo o André Hernan, ele tem a solução para o São Paulo, ele tem a galera que vai colocar a grana, mas assim, ele vai ter exigências. Ele vai ter exigências de profissionalização do São Paulo. O que tem que mudar? Ele vai colocar, olha, a gente investe, se o cenário for esse. Vai caber ao São Paulo aceitar ou não. Você imagina que não será tão fácil, né? Você tem lá múmias do sarcófago, que a proposta será acabar com o sarcófago. É basicamente isso. As múmias vão aceitar? Eu acho muito difícil. De qualquer maneira, vamos torcer aí para que o São Paulo Day realmente seja uma grande esperança para o São Paulo em meio a todo esse caos que a gente vai vendo. Agora, é importante que o torcedor do São Paulo também tenha muita atenção. E eu não acho que é a intenção do Diego Fernandes, mas eu não coloco a mão no fogo por ninguém. O bicho tá pegando no São Paulo, né? Tem um monte de coisa acontecendo. Então, que essa questão do Diego Fernandes não possa ser direcionado para todo mundo olhar para cá, para que a porcaria aconteça aqui. Vocês sabem como que funciona a mágica? Eu não sou mágico, tá? Mas o mágico, ele faz o cenário acontecer para onde você não tá olhando. Ele chama a atenção aqui, ó, para essa mão, e aqui ele vai, tira a moeda do bolso e você nem viu e acha que a moeda apareceu na mão dele. Muito cuidado, né? A chamada no futebol cortina de fumaça ou mágica, como você quiser entender. Mas vem aí então o São Paulo Day de Diego Fernandes. Tomara que o Diego ou algum outro grande empresário, alguma pessoa de boa intenção possa salvar esse clube, porque a situação vai de mal a pior e agora sem Libertadores no ano que vem não vai ser nada fácil, né? Do Monjaro no São Paulo. Olha esse ano do São Paulo, gente. Olha o que foi esse 2025 do São Paulo. Olha que desastre é a gestão do Casares. Que desastre de credibilidade. Que desastre de resultado financeiro. Que desastre de resultado esportivo. Que desastre para a reputação do clube. Quando eu comecei na imprensa esportiva, ainda no Rio de Janeiro, há 2 décadas, o São Paulo era modelo para tudo. Às vezes fica meio chato falar isso. Pô, lá vem esses caras falar isso de novo toda hora, mas isso precisa ser ressaltado. Porque em 2 décadas, simplesmente destruíram o maior clube do Brasil, que eu continuo achando que é, tá? Continuo achando o São Paulo Futebol Clube o maior clube do Brasil. Uma das maiores torcidas, um clube tricampeão mundial, um clube tricampeão da Libertadores. Eu acho, né? Pelo pouco tempo de vida que tem em relação a alguns outros, né? Um tempo menor, eu acho o São Paulo o maior clube do futebol brasileiro. Acho que está em vias de mudar isso, tá? Eu acho que
O Flamengo vem numa consolidação de um crescimento capaz de ultrapassar o São Paulo, se é que já não ultrapassou. Mas tem debate, né? Tem debate. Então o São Paulo não pode sair, não é possível que... Tudo bem que a destruição ela é muito mais rápida do que a construção, isso é verdade. É muito mais fácil você, em 2 décadas, destruir um clube vencedor do que você construir um clube do nada como um clube vencedor, como uma potência. Mas ainda assim, ainda que a gente saiba que a velocidade de destruição ela é realmente maior do que a de construção, chama muita atenção em 2 décadas o São Paulo virar o que virou. O São Paulo sair de um clube modelo, todo mundo queria jogar no São Paulo, todo mundo queria ser o São Paulo, para virar o clube do bunda lelê que virou. Isso aqui é o fim da picada. Isso aqui é a cereja no bolo para fechar o ano. Um ano horroroso, um ano de péssimas notícias para o torcedor de São Paulo, e ainda com um dirigente que supostamente está botando dinheiro no bolso, vendendo ingresso de camarote que não é para vender. É sério? Presidente, vamos ficar por isso mesmo? O São Paulo virou isso? O São Paulo Futebol Clube agora será isso? Isso significa São Paulo? Porque assim, eu fico me colocando no lugar do São Paulino. E você sabe que eu gosto bastante do São Paulo. Eu já disse isso aqui algumas vezes, né? Eu me mudei para São Paulo há 7 anos. Todo mundo sabe, né? Que eu torço pelo Santos e tal. E frequento os clubes da capital e gosto muito de ir ao Morumbi. É um dos lugares que eu mais gosto de ir. Gosto muito do ambiente do Morumbi, da torcida do São Paulo. Gosto do clube. Então, eu fico me colocando no lugar do São Paulino. Tem, uma porrada de amigos São Paulino, da hora demais. Eu fico me colocando no lugar deles, assim, porque o São Paulino muitas vezes tirou onda do corintiano, porque o Corinthians é isso, o Corinthians é uma bagunça, o Corinthians é uma roubalheira, o Corinthians é não sei o que, não sei o que. O São Paulo tá ficando igual. O São Paulo tá indo pro mesmo caminho de falta de credibilidade, de gestões irresponsáveis, de loucuras, indo por um caminho até mais perigoso, que é o da perpetuação de um grupo político. Tem lá conselheiros que estão tentando abrir um processo de afastamento. Ontem pelo menos uns 40, precisa de mais de 50 para tentar andar um processo de afastamento do presidente Júlio Casares. Não sei se vai prosperar. Aliás, olha os clubes de São Paulo. Corinthians com dívida batendo na casa dos 3 bi. Veja, eu vivi o momento do futebol do Rio de Janeiro em que era um completo bunda lelê, inclusive o Flamengo, que era o clube do finge que paga, finge que joga, a história do Vampeta, uma zona, e o futebol de São Paulo voando. O São Paulo no início do século ganhando 3 vezes o Campeonato Brasileiro, ganhando Libertadores, ganhando o Mundial. O Corinthians ganhando a sua primeira Libertadores, o seu primeiro Mundial na segunda década desse século. O Palmeiras crescendo no final da segunda década do século, se reestruturando dali em diante. O Santos teve um período muito positivo no início do século também, com vários títulos conquistados, principalmente ali naquela era Neymar. 10, 11, 12... E os clubes do Rio, mal. O Vasco rebaixado toda hora, o Botafogo batendo Série B toda hora, o Fluminense quase caindo, e o caso Everton muda tudo, o Flamengo na zona. Olha como estamos hoje. Olha como as coisas se inverteram. E eu digo isso com muita tristeza, porque eu sempre gostei demais do futebol de São Paulo. Eu moro em São Paulo, eu amo tudo que vem de São Paulo. E o futebol de São Paulo é uma coisa que é muito importante para mim. Então eu vejo o Corinthians com dívida batendo 3 bilhões, presidente empichado, gente usando cartão corporativo do clube para gastos pessoais. Eu vejo o São Paulo com dirigente supostamente botando dinheiro no bolso, vendendo camarote que não pode vender. Eu vejo o Santos precisar do pai do Neymar para pintar um muro, colocar um ar-condicionado no vestiário, reformar um camarote porque o clube sozinho não conseguia fazer nem isso. Eu vejo o Santos pagar R$1,5 milhão de salário para o Tiquinho Soares, sem qualquer justificativa para isso. Eu vejo o Santos fechar contrato com o Morelos pagando R$900 mil, sem qualquer justificativa técnica para isso. Com o Patrick, que tinha o dobro do meu peso, ganhando R$800 mil, sem qualquer justificativa para isso. Indo parar na Série B pela primeira vez na sua história, caindo em 2023. E vejo o Palmeiras, que hoje é o melhor desses 4 em resultados esportivos,
tendo uma presidente que agora cismou de buscar um terceiro mandato, mudar o estatuto, sentei na cadeira, a cadeira é minha, não quero sair mais. É isso que virou o futebol de São Paulo? Tá indo para esse caminho o futebol de São Paulo? Enquanto isso, o Flamengo está prestes a ser campeão mundial aqui amanhã. O Flamengo está, talvez, a 24 horas de ganhar um título mundial aqui no Catar. O Fluminense pegando uma vaga direta de Libertadores. O Botafogo acabou do ano passado de ser campeão da Libertadores pela primeira vez, voltando a ganhar um Campeonato Brasileiro depois de 30 anos. O Vasco agora, voltando a uma final de Copa do Brasil depois de 12 anos, com muitas dificuldades para se reestruturar, com uma SAF que não deu certo, uma intervenção que precisou ser feita, e nós podemos ter os 4 do Rio na Libertadores ano que vem. 3 já estão garantidos, o Vasco pode se garantir também. Os 4, enquanto o futebol de São Paulo é isso aí. Só vai ter o Palmeiras na Libertadores, o resto é tudo Sul-Americana. E convenhamos, a Sul-Americana muito legal, muito bacana, mas não muda a vida de ninguém. Apesar de dar uma vaga na Libertadores. Ok. Mas não é o sonho de ninguém, não é a obsessão de ninguém. Então é isso que virou o futebol de São Paulo. Amigo, você pode ter tudo. Você pode ter tamanho, dinheiro, relevância, espaço em mídia, como o São Paulo tem, os grandes veículos de comunicação estão em São Paulo. Então, pô, a mídia que tem o Corinthians, que tem o São Paulo, que tem o Palmeiras, é um negócio brutal comparado com os outros centros, né? Que se queixam muito disso. É muito mais difícil para o Cruzeiro, para o Atlético, para o Grêmio, para o Inter, porque eles não estão na mídia nacional. Como os 3 da capital, principalmente, estão em São Paulo. Mas de nada adianta isso. Você já partiu na frente dos demais. Beleza, tua nota de partida está alta. Mas de nada vai adiantar se não existir gestão. Gestão. E respeito à coisa que é do clube. Respeito aos recursos do clube, aos cofres do clube. Se isso continuar, meu amigo, os clubes de São Paulo vão demorar muito tempo para se reerguer.